Ao vivo! Oi! Hoje eu tô de menina super poderosa. Você lembra desse desenho? 20 anos atrás? Eu sou a Lindinha. Meu nome é Tia Minha Machita, eu sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Motainai. E você vai assistir a mais um episódio da websérie Profissões de Futuro. Eu estou aqui curtindo os filtros e dando uma de Lindinha, aquele desenho que tinha das meninas superpoderosas. Ah, a Jane já entrou. Jane, pede a solicitação aqui que eu vou. Pronto, já tô aqui. Hoje ela vai pedir a solicitação. Olha lá. Nós vamos falar com Jane Barreto. Nome da profissão? Aí vou escrever aqui, né? Que ele é grande. Ela é uma reveladora. Deixa eu escrever certo aqui. De protagonistas. Olha que demais. Protagonistas em criativas idades. Olha lá, criativas idades. Isto. Ver se eu consigo fazer aqui direito. Porque aqui, minha filha, é aprender e fazer. Oi, tudo bom? Tudo bom com todo mundo que está chegando? Sejam todos bem-vindos. Jane, você precisa pedir a solicitação para compartilhar a tela. Se não apareceu para você, você sai e entra de novo. Aí vai aparecer a solicitação e aí você compartilha a tela comigo. É você que pede a solicitação. Jane, sai e entra de novo. Aí vai aparecer para você a mensagem. Oi, Karen, tudo bom? Seja bem-vinda. Meu nome é Tia Minha Machita, sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Motainai. E esta é uma websérie chamada Profissões de Futuro. Ele tem o objetivo de apresentar as novas profissões do mundo do trabalho, principalmente para os jovens dos projetos sociais que eu coordeno. E o projeto é apresentar 50 profissões de futuro e falar de 50 profissionais emergentes top. E nós já estamos na edição 48. Já estamos na finalização. Se você ainda não conhece essa websérie, ela está na íntegra no meu YouTube, TM Yamashita, e também está aqui no IGTV do meu canal. Bom, o que eu posso falar? Uma entrevista mais interessante do que outra, né? Uma entrevista, uma profissão mais não está aparecendo. Você está no computador? Então acho que você precisa tentar no celular, Jane. Porque porque aí quando você sai e entra de novo, vai aparecer a solicitação. Vocês sabem se no computador, acho que eu tive convidados que entraram pelo computador e apareceu a solicitação normalmente, Jane. Você pode sair e entrar de novo, ou você vai precisar entrar no celular, tá bom? Mas a gente espera você aqui. Então, essa parte sobre as 50 profissões de futuro, bom, ela surgiu de uma necessidade que eu tinha de transformar todo o meu conteúdo presencial para o online. E aí, eu, dentro dos projetos sociais, sempre trago voluntários para inspirar os jovens. Só que com o isolamento social, eu tive que migrar do presencial para o online. E a solução que eu tive foi criar lives. Mas aí eu estruturei de uma forma que eu conseguisse 50 profissões. E no final das contas, eu agora não tenho limite mais de atendimento de jovens. Eu comecei a fazer parceria com diversas outras instituições que também dão formação para jovens que estão aproveitando os nossos conteúdos. Oi, Jane, Ti. Oi, Tiene. deu tudo certo agora. Sim, apanhando como sempre aqui para aprender, né? No amor e na dor, sempre.
Levando um Ah, olé da tecnologia, mas eu tava curtindo aquele óculos e aquelas carinhas de garota da você Superpoderosa lá, tava rindo gostou? aqui. Você viu? Olha Eu aqui, amei. olha, para você. Você lembra das Me garotas empresta. superpoderosas? Sim, fiz muitas festas com elas para as crianças, adorava. E foi uma inovação porque quando surge aquelas personagens, é a primeira vez que aparecem personagens como super-heroínas, três menininhas. Já foi uma Sim, inovação. E também, isso há 20 anos atrás, né? Porque os super-heróis eram todos meninos, e aí tem a primeira versão das meninas superpoderosas. Elas têm esses olhos bem grandes, né? E uhum. um design muito simples. Você lembra? Sim, claro, fez parte da minha história. Então, Eu gostava e por causa do olhar delas, o olho grandão, né? Essa coisa do olhar sempre me encantou e aí eu era fã das garotas superpoderosas. eu com as minhas filhas nasceram nessa época, então também fiz muita festinha, era roupinha de menina as meninas super poderosas, e agora, quando eu vi esse filtro, eu lembrei delas. Aí eu coloquei, falei, vamos dar uma inovada. Descobri que quando a gente usa um filtro no começo da live, ele chama mais a atenção, porque depois ele fica no feed. E aí, quando tem um filtro Uhum. diferente, as pessoas ficam curiosas e elas acessam. Porque se a gente está sempre com a mesma cara, eles imaginam que, eu já sei o que é. Aí o filtro chama atenção, fica a dica. Boa dica, boa, ótimo. Bom, vamos começar. Vamos lá. Jane, a profissão, o nome da sua profissão, e a gente teve que fazer todo um laboratório para falar identificar um nome que de fato pudesse te representar. E é difícil porque você é uma mulher multipotencial que faz muitas coisas. Mas tivemos que encontrar aí. O nome ficou desse tamanho, mas você vai Bom, explicar ele agora. Olha, gente, como ficou o nome da profissão de futuro. Reveladora de protagonistas em criativas idades. Jane Barreto. isso aí, Conta Tia. pra gente É engraçado. isso aí. É engraçado, né? Porque quando você falou assim, eu preciso de um título, né? De um nome para te identificar. Aí todas as identidades ao longo da minha história surgiram, né? E aí eu falei assim, mas eu sou uma mulher de uma identidade com todas elas dentro, né? E aí você começa a fazer um resgate daquilo que você é, história, várias histórias. E aí você começa a ir atrás dos adjetivos. E aí surge esse substantivo, né, do protagonizar, porque na verdade a gente protagoniza a partir dos protagonistas existentes. A gente conta histórias de pessoas que contam histórias. E quando a gente vê, já está revelando algo que alguém sabia, mas não tinha prestado atenção, ou alguém não sabia. Então aí veio, né, essa identidade aqui, nasceu nesse movimento todo da educadora, da parceira, daquela que conduz, que realiza as costuras, né? Eu acho que eu estou mais para costureira e cozinheira do que qualquer outra profissão hoje, né? Nesse atual momento, que a gente vai trazendo os ingredientes e também fazendo, alinhavando sonhos e costurando histórias, aí bordando caminhos, a gente vai trazendo histórias para contarem outras histórias em parceria, né? Você é um exemplo disso. Nós nos conectamos porque pessoas protagonizando disseram assim: olha, ela está contando uma história ali, você está contando uma história aqui, e vocês estão contando algo muito semelhante, né? Em perspectivas, mas assim, na linha do tempo da história de cada um, da minha, da sua, a gente aprende a ouvir histórias. Então, hoje, não olhem, a gente precisa ressignificar, né, e buscar essa identidade,
porque o agora já foi. Tem um filho de uma amiga que tem 5 anos de idade, que outro dia ela estava me contando, um filósofo, né, com 5 anos já filosofando, e ele disse: mãe, o agora já foi. Então, qual é a profissão do futuro? É a de agora? É a de ontem? É a que vai existir, vai surgir? É a de sempre, mas depende da forma como você vai ressignificar na linguagem de hoje. Então, qual é a profissão, né? Ou quais são as profissões? É por aí, né? A linha. É por aí. E me fala a sua história com criatividades, ou a tua trajetória, como você chegou, né? Porque você é conhecida com esse projeto na SPM, com criatividades e o pessoal do 60 mais, mas tem uma história de arte terapia também. Conta um pouquinho como você, da tua trajetória, onde para você chegar a ser uma reveladora de protagonistas. A gente começa lá atrás como educadora e sempre amante das artes. Eu fui criada numa casa, né, numa família em que meu pai, sempre amante do cinema, e ele colocava em cada um dos filhos, eu tenho 2 irmãos, o nome de um artista ou de uma personagem que ele amava, que ele admirava muito, daí surge o meu nome, né? Dos filmes, das versões primeiras do Tarzan. Tive bastante bullying na escola por conta disso e não sabia que o nome era. Pois é, o nome era bullying naquela época, não tinha esse nome, hoje eu descubro, mas a Jane é a Jane por conta dos filmes do Tarzan. Aqueles filmes Depois, que passava à tarde, eu lembro da sessão da tarde, e aí tinha o Tarzan e a Jane. isso, esse aí. A Jane, aquela lá do Nossa. filme. Pois é. Eu E fiquei aí, curiosa dos seus irmãos, como chamam? Montgomery e Lícia, em homenagem à atriz Lídia Lícia, e o Montgomery, Montgomery Cliff. Então, meu pai era um amante do cinema americano, norte-americano, e a minha mãe sempre nos influenciava com a música sacra, música erudita, música clássica. E o meu pai ia para o rock and roll, né? Elvis Presley, Ray Charles, a música ocidental, e aí a gente sempre acordava muito bravo na infância e na adolescência com a música bem alta, mas eu aprendi a gostar de música sim. E o meu pai também sempre decorou, sempre foi um pintor. Ele pegava um carro e ele transformava o designer do carro com a pintura dele. Então, Uau! ele fazia pequenas faixas, aquelas águias que pintavam o capô do carro com aquele fogo saindo. E eu ficava olhando ele fazer aquilo com o spray, com as faixinhas, né? Tanto que o apelido dele depois se tornou Faixinha, porque era o cara que pintava os carros com pequenas faixinhas. E eu cresci nesse ambiente e entendendo que a arte ela já estava no meu chip, no meu DNA, e aí fui compartilhando com as pessoas a vontade de fazer isso. Tive a oportunidade de estudar um pouquinho na infância, aprender um instrumento e ter o leque aí de diversidade para conhecer, porque na infância a criança precisa enxergar o que existe, as diferentes possibilidades para depois fazer a escolha dela. E aí sim Ah, ela se torna protagonista, né? Jane, mas você acha que é só na infância? Eu acho que em todos os momentos, porque a gente precisa aumentar o nosso leque. Porque eu percebo que quando a gente vai ficando adulto, às vezes a gente esquece disso e fica sempre nas mesmas escolhas e não está aberto a novas experiências. E aí não tem como escolher diferente se você só ouve aquele tipo de música, só vai àquele tipo de lugar, só conversa com aquele tipo de pessoa. O que você acha disso aí? Sim, Que é só na infância ou sempre a necessidade da diversidade? então, eu entendo, Tieme, assim, que o contrário de igual é diferente, não é desigual, né? Então, todos nós somos singulares, somos os mesmos na essência. Eu não sei você, como a forma como você entende a sua existência, mas eu entendo que eu fui criada. Eu não sou
resultado de um acaso. E nessa essência, nós somos todos humanos, mas nós nos tornamos humanos na medida que a gente exercita isso. E é com o diferente, não é com o desigual. Então, eu entendo que ser um, assim como eu estava te contando lá no início da minha infância, né, da minha história, significa ser singular e não individual. Então, há diferença no conceito de cada uma dessas palavras. Né? Quando você Nossa, se coloca no mundo como individual, você olha só para o seu ego, para o seu universo, e você não é protagonista, porque o protagonista é aquele que tem a oportunidade de escrever a sua própria história, mas ele conta com as histórias existentes na sua história para ressignificar a sua própria. Então, eu vim trilhando esse caminho ao longo da minha existência, entendendo que o protagonismo ele fez parte na infância, na adolescência, depois na juventude, quando a gente começa a poder se voltar contra aquilo que nos foi colocado, até para a gente se identificar, né? O adolescente, o jovem, ele é muito assim. Então, ele se vê muito no outro, naquele que é o seu antecessor, seus pais, e depois ele precisa se desconectar para ele poder construir a sua própria identidade. E aí depois ele vê que a conexão permaneceu. Essa ruptura foi temporária, porque está no DNA dele, ele é uma persona feita pelo que ele herdou e pelo que tem em volta dele, que é o meio. E aí, na vida adulta, eu tive a oportunidade de realizar um sonho, que era ter uma escola de arte para criança. Por 14 anos, fui protagonista dessa história e dando voz às crianças e às famílias, e aprendi muito com as crianças, né? Ao longo da história, da minha história profissional, já era professora, já estava lidando com diferentes faixas etárias, aprendendo com todas elas, mas eu fiquei nesse projeto durante 14 anos, e quando eu tive o meu filho, o Theo, né, quando eu me tornei mãe, houve uma segunda ruptura para eu partir para novos horizontes e entender diferentes histórias e diferentes cenários que me atraíam, que me chamavam. Então a bagagem continuou comigo e eu já tinha realizado esse sonho e aí eu parti para a área acadêmica. Eu fui convidada para uma palestra e lá recebi o convite. E durante esse período na área acadêmica, a gente vai saltando, né? Então, você estuda arte-educação para entender melhor o papel da arte na sociedade, depois a psicopedagogia para entender os problemas de aprendizagem como educadora, que causam inquietude, e depois a arte-terapia, que foi um momento que eu tive o meu corpo doente, e aí eu precisava de subsídios para eu conseguir continuar escrevendo a minha história de uma forma saudável, mesmo com o corpo adoecido, né? E aí eu caí na arte-terapia, nesse universo, e quando eu falei, agora eu vou descansar, agora eu vou dar um tempo para acomodar tudo que eu assimilei, aí veio a legislação, né, o MEC, falando assim, olha, se você não partir para o mestrado, você está fora, porque professor dentro de escola precisa ser mestre. Então você precisa desse título, vá fazer o mestrado. E aí, quando eu caí no mestrado, eu tive duas orientadoras maravilhosas, humanas, que colocaram assim para mim, nossa, arte-terapia no Brasil não tem esse olhar que você traz, sensível, humano. Você vem com a gente até o laboratório de reabilitação e inclusão social, porque lá tem um grupo de idosos e a gente quer que você teste a arte-terapia com eles. Aí eu falei, não, eu não vou. Imagine, eu vou. Eu sei trabalhar com bebê, porque eu já fiz a Chantal, eu sei trabalhar com crianças, eu sei trabalhar com jovem, com adulto, universitário, mas eu não sei trabalhar com o idoso. E eu tô aqui para escrever sobre o estresse do professor, porque eu estou estressada de tanta coisa que eu preciso estudar. E fui resistente ao novo, né?
E aí eu lembro, como se fosse hoje a minha orientadora dizendo assim, uma delas, não, você tem muito a oferecer, e se você não sabe, imagina, na minha infância podia falar saúde, era educado. Hoje, as pessoas falam que quando o outro espirra é para você falar desculpe, não pode falar saúde. Então, saúde, se for da época da minha infância, ressignificando aí. Agora Eu fala o desejo a quê quando a você. pessoa espirra? Não Só fala para me nada, atualizar. finge que a etiqueta diz que não é para você falar nada, é para Eu você sou do tempo continuar que o falava Deus te discurso. crie. É, Sabe? Deus te crie, minha filha. então, e eu sou do tempo que falava, quando alguém espirrava, eu falava saúde, desejando para a pessoa saúde, né? Que tempo é esse que a gente está, né? Então, Não fala tempo nada agora? É bronze, falta de educação? Oh, meu Deus. Tô... etiqueta, tia, etiqueta. Então, voltando lá na história, eu conheci um grupo de idosos nesse Hum. laboratório de reabilitação, e aí eu fui escrever uma nova história, e eles foram os protagonistas dessa história, porque eu falei, eu estou aqui para aprender com vocês, eu estou aqui para saber o que que vocês têm para me ensinar. Então, no primeiro dia, disseram para eles, olha, vem uma especialista aí em arte terapia, ela vem ensinar uma porção de coisas para vocês, vocês vão ver, ela vai fazer e acontecer. E eu cheguei diante deles e tinha um senhor, o seu Ângelo, com 92 anos, e eu olhei para ele e eu falei, bom, eu estou aqui porque eu preciso ouvir o que que vocês têm para me ensinar. E aí começou a química, né? Porque eles entenderam que o espaço era deles, o protagonismo ia surgir ali, e eles começaram a contar suas histórias, e um era artista circense, a outra tinha saído numa escola de samba, num carro alegórico, a outra foi Miss, e todos artistas, assim, parecia combinado, né? O grupo todo tinha um pezinho nas artes. E eu falei, então, mas fala mais. E aí eu fui tecendo, costurando essas histórias e trazendo elementos da arte terapia, o fundamento, o conceito, e eles protagonizaram, né? Pude levar especialistas ali nas diferentes linguagens da arte. E aí, quando terminou, numa mesa de café, uma senhora disse assim para mim, professora, as pessoas dizem que a gente está na melhor idade, na terceira idade, que idade você acha que a gente está, né? Qual é a sua nomenclatura? E eu parei ali em fração de segundos, veio o insight. E aí eu falei, olha, quer saber? Vocês estão na criativa idade, porque vocês até agora foram protagonistas, vocês até agora revelaram o que vocês têm de melhor e muito obrigada por vocês compartilharem. Não, mas doutora, né? Eles chamam a gente assim, na humildade. E eles são os doutores, eles são as pessoas que têm a sabedoria para compartilhar e para tecerem esses caminhos, né? Então, a pessoa que eu sou hoje, ao longo da minha história, eu devo à minha avó, que é a avó que eu conhecia, materna, que criou a minha mãe, que me criou, e hoje eu crio o meu filho. Então, é uma linha do tempo em que há criativas idades. Todo momento, o bebê é criativo, o bebê é sábio, o bebê ele é potente. Então, se a gente parar para escutar esse bebê, é aquilo que é a mola propulsora para essa transformação que a gente está vivendo. E aí, quando eu chego no adulto maduro, que são esses hoje mais próximos de mim, no meu trabalho com as diferentes escolas e com os grupos de arte terapia, eu vejo o quanto eles são generosos. Teria aí uma série de adjetivos, mas a generosidade, como é presente nessas pessoas e o quão capazes eles são de criarem o tempo todo, né, de inventarem, de solucionarem problema, de romperem
com a imposição dessa cultura ocidental, reaproveitar, você que cuida do desperdício, que é uma jardineira aqui nesse mundo, cultivando as relações e as pessoas. Então, como eles não desperdiçam, como eles têm a criatividade com C minúsculo, sabe? Presentes neles, assim, de conseguir encontrar seu próprio caminho, escrever a sua própria história e trazer consigo todos os que se aproximam deles, né? Então, isso é muito bonito, é um privilégio que a gente tem, poder tecer a história a partir das histórias que as pessoas trazem consigo na vida que a gente tem. Tem um monte de Nossa, que coração subindo aqui, ó. Verde, amarelo, vermelho. são as pessoas falando o quanto isso é importante, o quanto esse papo está sendo importante, e seus alunos, né? E eu me toca muito isso, porque eu fui criada pelos meus avós, né? Motainai nasce, essa consciência nasce com eles, só que eu não sabia. Então hoje, quando eu faço o trabalho com os jovens, é para que eles possam reconhecer o valor que é ter o vovô e a vovó em casa, de a gente poder dar atenção para eles, de poder ressignificar a presença das pessoas mais velhas dentro da família, né? No Japão, para o japonês, a cultura japonesa, isso é muito forte, né? Então, mas eu não, mas como eu já tinha nascido no Brasil, então eu não compreendia tão bem. Então, o Motainai, por exemplo, né? Os meus avós sempre praticaram em casa e sempre falava, né? Motainai. Então a gente não podia desperdiçar, mas eu não entendia o significado. Eu só sabia da prática. Eu não entendi o significado. Quando eu descobri o porquê, aí eu pedi perdão para eles. Quando eu volto para o Brasil, eu reconheci o valor daquela sabedoria milenar, né? E aí eu falei, nossa, eu nunca fui pobre, só que eu desperdiçava tudo, né? Esse era o meu problema. Então, e os meus avós já tinham a semente da solução. Mas eles tão generosos, né? Eles estavam ali apresentando e eu achando que eu sabia mais, porque eu fui a primeira que pôde estudar, né? Da família, eles não frequentaram a escola. Né? Meus pais frequentaram já grandes, né? Eu pude ir, 7 anos pude ir para a escola. Então eu estava achando que eu era que sabia, né? Que eles não sabiam tanto. E aí eu tive que reconhecer que existe uma sabedoria muito maior. E aí, Jane, quanto mais eu estudava, quanto mais eu me especializava, mais eu percebia que eles já tinham todo o conhecimento. E eles já tinham disponibilizado, mas eu tinha rejeitado. Eu achava que lá fora o conhecimento era melhor do que aquele dos meus avós, dos meus antepassados, você entendeu? E quando eu fui, e por isso eu ensino hoje para os jovens, eu conto a minha história e ensino isso para os jovens, para que eles não precisem reconhecer isso depois de adultos, que eles possam reconhecer agora, que eles estão convivendo com eles, que eles têm acesso ao tio, acesso aos avós, acesso, né, na própria comunidade deles, no próprio centro social, que a gente trabalha muito em projetos sociais, sempre tem o grupo de idosos e o grupo de jovens, deles conseguirem reconhecer isso. Mas faz muito sentido e é muito importante que isso seja divulgado, né? E Sim, integrado. Sim. Integrado. Eu acho que a integração é uma coisa importante. O grande desperdício dentro da minha visão primeiro a gente precisa reconhecer o valor dos grupos, né? Eu achei incrível quando você fala da singularidade e da individualidade. Incrível isso. Reconhecer o valor. Não tem um que é mais... é melhor ser jovem do que ser... Não, a gente reconhecer o valor de tudo. E aí, dos jovens também, e poder integrar, né? Sim, quando a gente pensa em profissões do futuro, ou de futuro, eu penso nas profissões do passado. Porque a gente acabou de falar, no meu tempo, podia espirrar, não podia espirrar, pedir a bênção. Qual é o nosso tempo? Então, eu gosto muito de pensar sobre o tempo. Existe o tempo Cronos e o tempo Kairos, né? Os gregos mediam o tempo dessa forma. Então, o tempo Cronos é o tempo relógio, é o tempo das 24 horas.
que a gente tem características do tempo aí para aprender a tê-lo a nosso favor. E o tempo Kairos é o tempo da experiência, e o tempo da experiência é o tempo fora do tempo, Cronos. Então, aquelas pessoas que trazem consigo essa coisa de meu tempo já foi, a profissão, essa profissão ela já foi, ela já era, precisa entender qual é o tempo que ela está. Porque todas as profissões, elas terão futuro, eu entendo assim, a partir do momento em que elas ressignificarem sua utilidade. Então, eu posso ter intenções, mas se eu não tiver ações que visam trazer utilidade para as pessoas, né, eu acabo dividindo na história, nessa linha do tempo, o que já era se tornou obsoleto, e o que será, mas é inatingível. Tem coisas tangíveis e não tangíveis, né? Então, a gente precisa entender qual é o nosso tempo. O tempo que a gente tem é o hoje, é o agora, e que a gente está vivendo nele, é o presente. O passado também é o nosso tempo, porque ele deixou marcas. Outro dia, trabalhando numa sessão com o corpo e arte-terapia, na linguagem corporal, a gente resgatou o corpo, através da fotografia, cada um pode se ver bebê, e aí você é o mesmo? Não, eu não sou o mesmo, você é o mesmo. Seu corpo sofreu transformações e tem marcas, mas você foi esse bebê aí um dia. Então, é a mesma essência, a mesma pessoa, a mesma identidade, só que ela passou por transformações. Então, quando a gente entende que o passado faz parte, então o velho, que as pessoas chamam de diferentes formas, desde vintage, retrô, o obsoleto, velho, o significado de velho é desusado, sem utilidade. Então, você é um velho, ou você está envelhecendo, sendo útil para você mesmo na sua história e para o outro, ou você não se sente mais utilizável. E o futuro é nosso também, o futuro é do agora. O futuro é começar a sair da intenção para a ação. Então, quando a gente pensa em futuro, eu pelo menos penso em futuro, amanhã, a gente não tem ele na nossa mão para segurar para si, porque aí é uma ação individual. Mas ele fica aqui na superfície da mão, e aí a gente aprendendo a ser singular no coletivo, a gente consegue potencializar as nossas competências, as nossas habilidades, com muita criatividade, inspiração, para a gente protagonizar a nossa história e trazendo outras histórias, porque a gente não tem tudo. Assim como você estava falando que os seus avós já tinham o conhecimento, a sabedoria de vida, a gente tem hoje a informação, mas a gente não tem o conhecimento até transformar essa informação. E como que a gente transforma? Vivendo, tendo bagagem, aplicando, né? Então, é isso que eu costumo sempre conversar muito com os alunos. Então, o professor, ele tem voz, né? Ele é um grande influenciador. E quando a gente se coloca ali no palco, a gente atua na profissão do professor, que eu peguei essa como exemplo, eu tenho a competência de ensinar. O professor é aquele que ensina. Mas ele pode ensinar de diferentes formas. E a minha competência é ensinar, mas as habilidades, eu posso ter habilidades de um feirante, porque eu me comunico, eu falo, o feirante se comunica, fala. Então, por que ele tem que ser desigual? Porque eu sou professor, eu tive a oportunidade de estudar e ele talvez não, né? E por que ele não teve a oportunidade? Se ele tinha o desejo. Então, por isso que eu bato nessa tecla que o contrário, né, de igual é diferente, não é desigual. A gente precisa enxergar o diferente para ele não se tornar desigual. Respeitar esse diferente. Então, mesmo que eu não concorde, a empatia é um termo, né, que está muito em moda. Então, se colocar no lugar do outro, se colocar no sentimento do outro, sentir como ele,
Mas não é só isso, é você conseguir enxergar o mundo através do ponto de vista do outro. A empatia consiste nisso também. É muito difícil você abrir mão de si mesmo, das suas convicções e você se colocar no olhar do outro. Isso é o que tem sido o meu propósito agora. E trabalhando com diferentes idades, a criança traz isso o tempo inteiro, né? Ela é orgânica, é ao vivo, a criança é ao vivo o tempo inteiro, e o maduro, o sênior, o idoso, o velho, que alguns fazem questão assim de se identificar como velho. Não, eu sou velho e pronto, né? Então, todos esses aí, nessa faixa etária, né, desse oitavo setênio de existência, eles também trazem uma criança. Tá lá. Então, ele só precisa continuar contando a história dessa criança de um dia. E é isso que eu tenho tentado revelar para mim, primeiro, para ressignificar sempre a minha história, e para as pessoas que estão em volta de mim, no meu pequeno mundo universo. Eu acho que é isso que me move, é o meu papel. Então, a profissão do futuro é aquela que tem um propósito, naquela que você se coloca e que tem o seu coração, o seu sonho. O dinheiro, ele hoje é muito também nomeado como bendito, como maldito. O dinheiro, ele é um fim, ele não é o meio, né? Ele vai vir, ele está ali. E quando ele não chega, é porque houve alguma estrutura que impediu. Se você trabalha, se você é honesto nas suas intenções e se você realmente se colocou à disposição das pessoas para servir, ele vem. Agora, ele não vem por alguma estrutura que impediu, e é essa estrutura que a gente precisa estar muito atento, né? Porque a crise, ela conota em duas palavras, oportunidade e perigo, alerta. Então, eu estou em crise, seja ela dos setênios de existência, ou a crise da sociedade econômica, social, eu vou aproveitar essa oportunidade. Agora, eu também vou estar atento, porque tem os perigos em torno da crise. Então, eu preciso aprender a lidar com eles. E o aprendizado é o grande presente que a gente recebe, né? Até o último sopro de Tá falhando a um gente está pouco, Jane. aprendendo. Melhorou? Eu às vezes picota e eu perco um pouco o finalzinho, assim, eu perdi um pouquinho o finalzinho do que você falou agora. Tá. Para mim está chegando tudo, mas eu estava falando da crise. A crise conota, a palavra crise conota em duas outras palavras, oportunidade e perigo, alerta. Então, eu preciso aproveitar a oportunidade que a crise traz na minha existência, mas eu devo estar atento aos perigos, às ciladas, né? Deu para ouvir? Deu para... Chegou Agora aí a sim, frase toda? agora sim. Você Ai, sabe, Jane, que você está falando é muito importante. E eu, levando o Motainai, nesses últimos anos no Brasil todo, nas organizações, escolas, projetos sociais, né, onde eu era chamada para compartilhar essa visão do Motainai. E no final da palestra, eu sempre faço uma coisa chamada mapa do desperdício. E aí eu falo, agora que vocês sabem o que é desperdício, entendem o conceito do Motainai, eu gostaria de saber onde vocês enxergam o desperdício, né? E em todos os segmentos, em todas as faixas etárias, em tudo que sempre aparecia as pessoas falando do desperdício do conhecimento. Que aquele conhecimento acumulado, que a pessoa já, quando vai se aposentar, ou se aposenta, e depois ela olha e fala, gente, não serve mais para nada esse conhecimento, toda essa experiência, e que existia uma dor, né? A partir do momento que eu compreendo que é desperdício e elas percebem esse desperdício e começam a falar, o que eu vou fazer? Porque se você
você não percebe o desperdício, então ele não dói, sabe, Jane? Você não, ele não acontece nada. Mas a partir do momento que você reconhece que aquilo é um desperdício, é a molinha para tomar uma atitude, para fazer alguma coisa. E aí aí fica evidente que a primeira parte é a conscientização mesmo desse conhecimento e essa experiência que já foi construída ao longo da vida e que agora, se a gente esquece ou acha que não serve para nada, está sendo desperdiçado. Eu acho que você vive muito isso nos grupos e nos trabalhos. Queria que você comentasse um pouquinho como é que a gente transforma esse desperdício em ativos. Uhum. O grande potencial do ser humano é essa capacidade, né? A potência que ele tem presente nele, essa capacidade de perceber esse mundo em que ele está inserido e refletir, pensar sobre. O que nos difere dos animais é justamente isso, né? O pensamento. Então, quando você consegue pensar sobre o pensar da humanidade, se colocar no ponto de vista do outro, que é a empatia, e você permite transcender, passear por essa linha do tempo, resgatando o que você foi, projetando o que você será, mas transformando o hoje, o agora, nas pequenas coisas, você se torna mais saudável, não necessariamente mais feliz, porque a felicidade ela não está o tempo inteiro presente na nossa existência, né? É utópico, é intangível dizer que a gente é feliz o tempo todo e a gente precisa da tristeza, ela faz parte da nossa bagagem existencial. Então, quando a gente desconstrói essa necessidade de estar feliz o tempo inteiro, de mostrar, revelar felicidade em que acontece no mundo real, a gente consegue aprender o que existe no outro cenário, que é também esse de angústia, que é esse também de emoções nem sempre positivas. Então, o homem na sua existência carrega tudo isso. E quando a gente transforma isso com o outro, a partir do outro, no conviver, porque nós somos seres que aprendeu a lidar com essa coisa do outro, né? Seres pares. Então, nós não estamos sozinhos. A solitude, ela é oportuna. A solidão é um lugar onde você se coloca. Ah, mas eu não escolhi nessa pandemia estar me sentindo assim em casa, sozinho, na solidão. Não, você não escolheu o meio, mas você pode escolher o fim. Então, é importante o que a vida fez comigo, a minha história? Ela é relevante. Quem diz não importa o que a vida fez de você, tá falando algo que não é possível. Então, ela é importante, a minha história até aqui, mas muito mais importante é o que você vai fazer com o que a vida fez com você, Hum. entende? Então, de que forma eu encaro essa minha história, cheia de marcas, como eu processo isso, acolho e transformo. Então, para transformar, eu preciso do outro. Eu preciso, é uma necessidade. Ah, mas eu não quero. Tá bom, você pode não querer, se achar autossuficiente, mas você está na polis, né? Você está numa cidade, você está num universo que tem o outro. E aprender a conviver é o maior de todos os desafios. Conviver com quem está dentro da sua casa, conviver com quem está fora da sua casa, com muitas pessoas, com poucas pessoas, então, e conviver consigo mesmo. Então, se compreender, se escutar, eu acho que o primeiro movimento, em qualquer idade, é aprender a se perceber. Depois a perceber o seu sonho, né, o seu propósito. E até você chegar a escrever a sua história e perceber que você está escrevendo uma história, que ela está impactando pessoas, e as pessoas também estão te impactando. E isso é tão real,
é tão real, que acontece diariamente, que as pessoas elas entendem que o tempo delas já passou ou ainda virá. E, na verdade, o tempo delas é esse tempo que ela escolheu nomear de seu. E ela recortou na história. Ela recortou esse tempo e falou, agora é o meu tempo de escrever a minha história. Então, ele pode acontecer na juventude, ele pode acontecer na adolescência, ele pode acontecer na vida adulta, né? Que o adulto produz, aí chega nessa fase chamada envelhecimento, velhice, ele devolve. Então, a generosidade no sentido de eu devolvo tudo isso que eu construí, que eu recebi, e você quer? E é um presente, e a gente pode receber. Então, eu me sinto presenteada todos os dias, porque todos os dias eu tenho bom dia, professora, bom dia, Jane, bom dia, boa noite. Então, as pessoas estão me presenteando com essa presença de lembrar lá no cantinho delas que eu estou aqui, né? E eu também, com certeza, lembro de todas elas e a gente vai escrevendo assim uma história para deixar, né? Para ficar. Acho que é isso. E me conta, você que tem muita experiência na condução de grupos, eu tenho experiência na condução de grupos diversos e principalmente de jovens, adolescentes, né? E você tem experiência com os 60 a mais, né? Você tem com crianças também, lógico, mas você, né, os últimos anos aí com Criativas Idades lá na SPM, você tem com os 60 a mais. Qual é o segredo para a gente conduzir grupos e manter os grupos ativos e com essa coisa da convivência, porque todos têm particularidades, os adolescentes também têm particularidades, não é uma coisa tão simples conduzi-los, né? A gente vai aprendendo macetes e eles mudam a cada ano. Então, esse ano a gente usou tal estratégia, rolou, deu tudo certo. Quando chega no ano que vem, esses adolescentes, eles já mudaram completamente. Então, a gente vai ter que reaprender tudo de novo. Quer dizer, a intenção é a mesma, mas as estratégias vão precisar ser atualizadas, porque ali é muito rápido. O que eles gostam hoje, amanhã eles já não gostam mais. E tipo, isso aí é velho. Sabe como é que as minhas meninas falam? Isso daí é muito 2019, mãe. Eu falo, meu Deus, isso é muito 2019. Quer dizer que isso aí para elas é muito velho, que é antigo. Me conta um pouquinho aí como é conduzir os grupos da terceira idade, ou como a gente faz essa nomenclatura, né? Uhum. Os criativos, né? Eles estão em vários grupos distintos. Então, se a gente pegar as escolas, por exemplo, a gente tem escola em que o criativo, nessa idade de 60, 70, 80, ele não quer se colocar nesse universo digital. Uhum. Então, nós temos um grupo que é assim. Não, professora, quando passar a pandemia, eu volto. Eu agora não quero, esse negócio de tecnologia não é muito minha praia, não. Mas você quer aprender? Tem quem te ensine. Não, mas eu não, no momento não, obrigado. E tem aquele que está me ensinando, que dá um olé, que já foi, já voltou, e eu estou caminhando e falando, me ajuda aqui. Então, eu sou aprendiz com ele. Então, os grupos são distintos nas suas relações. Mesmo tendo a mesma faixa etária, 60, 70, 80 e 90 e 100, né? Porque é muito distante o de 60, 70 para o de 80, 90. Tem aí 20, 30 anos de distância. Então, a gente precisa enxergar cada grupo, entender, saber escutar esse grupo. Então, o que é peculiar nesse grupo? Então, tem muito curso hoje de oratória, né? Tem muito curso de comunicação, como se expressar, como se colocar. Mas o curso de escutatória, de você parar e ouvir, ter a paciência de ouvir o que aquela pessoa dizendo, o que aquela pessoa está dizendo além das palavras, isso aí é a vida que ensina, né? Então, eu acho que é o que eu tenho de ferramenta, a escuta. Então, eu consigo conduzir bem na medida que eu construo um caminho
porque eu escutei as necessidades daquele grupo. Eles não são iguais. Tem várias escolas hoje, várias empresas acolhendo esse grupo 60 mais, porque a população está envelhecendo, o chamado idadismo. E o que esse público, esse nicho de mercado no mundo capitalista, né, que é como eles são vistos, e eles são muito mais do que isso, eles não são só isso, mas esse nicho, o que eles precisam de fato? O que eles querem? Ah, eles querem conhecimento. Mas como eles querem o conhecimento? Isso. E para quê? Então a gente cai aí nos pilares, né, da educação do século XXI. Então, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a conhecer. Então, o conhecimento é a informação ou é a experiência? E aí, essa experiência, esse caminhar com as pessoas, esse acolhimento, ele é singular. Então, é dessa forma que eu procuro conduzir, ouvindo o grupo, ouvindo a pessoa que faz parte daquele grupo, as necessidades dela, me colocando, porque você se desvela ali, de igual para igual, e aí você começa a caminhar com essa pessoa. Se você realmente quer ser um condutor, né? Um fio condutor que vai costurando, alinhavando histórias. Agora, se você quer ficar aqui só na plateia, você também pode, sempre respeitando, mas você não conhece aquela história, você não conhece aquele público. Você deu um Google e no Google você pegou algumas informações, mas você não caminhou, não teve a experiência com esse público. E eu digo mesmo com relação à criança, com relação ao jovem, não só o sênior, o idoso, né? A gente tem ainda um pouco de preconceito de falar que o idoso é idoso, que o sênior é um termo que não cabe no português e o velho é pejorativo. Então, a gente até para falar dessa faixa etária, a gente precisa escutar como eles querem ser chamados. Porque se a gente não Isso. escutar, a gente não vai saber. Né? Então, como é que vocês querem ser chamados? De senhoras e senhores? Ou vocês querem ser chamados de meninos e meninas, queridos, criativos? Como vocês querem ser chamados? Então, eles escolhem, porque eles são protagonistas dessa história, e eu vou ali como coadjuvante, entendeu? É assim que eu sou protagonista, sendo coadjuvante. Maravilhoso, porque também é um dos critérios que eu uso. Sempre que eu vou participar de um grupo, o tema me interessou, ok, eu chego, né? Tem ali alguma coisa que me interessa. Mas o que que eu presto atenção? Na condução. Se no primeiro dia ninguém me escuta, ninguém quer saber da minha história, como eu cheguei ali, como eu estou me sentindo, não é um grupo que vai conseguir uma conexão comigo ou está realmente interessada ali no meu problema. Ele está interessado no problema dele, mas não no meu, né? Então eu sempre parto desse princípio da escuta, né? Então, dentro dos meus trabalhos também, tem uma linha geral do que eu pretendo entregar, mas a primeira parte é a escuta, né? E aí, a partir dela, eu posso mudar tudo depois. Eu posso entregar aquele mesmo conteúdo de formas completamente diferentes, dependendo da escuta. Para isso, realmente, a gente precisa ter repertório. Não dá para ser aquela coisa tão fechadinha, precisa ter repertório, precisa ter liberdade, né? Autonomia para poder gerenciar ou para poder conduzir estes grupos. Mas aí a gente consegue o engajamento deles, né? Que é o resultado que você consegue, não é verdade? Que é o grande diferencial dos seus trabalhos, você consegue engajar, porque colocar um projeto no papel é fácil. Fazer ele rodar com pessoas de verdade, aí é outra história, né? Sim, e eles que fazem, né? Eles que fazem rodar. A gente só vai iluminando, facilitando, mostrando, olha, tem esse caminho, tem aquele, você tem essa competência, você descobriu que você é capaz de, então vai atrás, você pode ter mais habilidades. E você falou uma palavra que também é fundamental nesse processo todo de construção do humano, né? De desenvolvimento do humano, e que eu uso muito com as crianças, com os bebês, com o jovem, com o adulto maduro,
que é autonomia. Então, a capacidade de fazer escolhas, ok, aí eu coloco a vírgula, e assumir as consequências dessas escolhas, sejam elas boas ou más. Isso. Então, aquele que quer ficar de pijama no sofá, porque deu para ele, e ele acha que a sua existência se resume a isso, a gente não vai julgar. Ele tem a capacidade de escolher. Ele fechou a janela e ele quer ficar naquele espaço, naquele momento. Agora, ele pode abrir a janela, né, e tirar o pijama e falar, ou eu vou ficar de pijama, mas eu vou mostrar que eu sou capaz de construir mesmo apijamado. E autonomia, né? Autonomia o tempo inteiro. Você conseguir não só ser independente, porque a independência está ligado às suas habilidades, o que você consegue executar. A autonomia vai muito além disso. Então, a pessoa que consegue, com 90 anos, com 100 anos, que eu tenho assistido isso de camarote, fazer escolhas, ir a uma pizzaria e falar, eu quero esse sabor de pizza, que muitos jovens casais vão à pizzaria e eles ficam teclando e falam, escolhe aí a pizza. Não, escolhe você, querido. Não, não, você escolhe, eles não sabem o que eles querem comer. Então, aí chega lá nos 100 anos e ele fala ou ela fala, eu quero essa pizza, ou eu entro na loja para comprar um par de sapatos, eu vou comprar um par de sapatos. Se eu resolvi aproveitar e comprar 2, 3, eu resolvi. Não foi a vendedora Que empurrou. que falou que eu podia parcelar em 10 vezes sem juros, porque os 3 pares ou os 20 pares ficaram ótimos no meu pé. Então, essa capacidade de fazer escolhas vai até o fim, né? Inicia lá quando a gente surge nesse mundo, nasce e começa a aprender a ter escolhas e que existe escolha para ser feita e até o último dia da nossa existência. Então, assim, a gente precisa entender a preciosidade, precisa entender a preciosidade, mas é isso mesmo que eu quis dizer. É tão precioso a vida, né? O que nos faz continuar e ser dessa ou daquela idade, por inclusão, que é uma mudança de mentalidade para você mudar a sua atitude. Então, o que tem por trás daquela condição? Tem uma pessoa. E não é ela que vai se incluir. Você vai se incluir na condição dela. Porque é muito bonito você gostar ou você amar o próximo igual a você. Mas o diferente, nem todo mundo consegue entender o amor e entender o que é isso, né? É o meu desafio. Eu acho que de todo mundo, né? Amar o diferente, aquilo que não te agrada. Eu não estou gostando disso, mas eu vou amar. Então, ter essa escolha de se colocar, de amar, vem comigo, eu não estou gostando disso, mas eu vou amar. Então é um incondicional, né? É o amor que vai além do eros, vai além do fidel, é o amor ágape, né? Aquele amor que se coloca como completo, como pleno. Então é isso que nos move, eu acredito nisso. E eu sou idealista mesmo, as pessoas falam que é muito Somos. idealismo. Somos. Só que também somos fazedoras. Ai, Jane, nosso tempo acabou. Nossa, passou rápido, é 1 hora de papo aqui. Para mim, passou. Surpreendente. E eu acho que para todos que nos acompanharam, que já conhecem Jane dos trabalhos, conduzindo, mas talvez hoje teve a experiência de uma experiência diferente com ela, né? Foi o objetivo. Vai estar gravado aqui no meu IGTV, o episódio 48, né? Com a Jane Barreto. Vai estar também no meu YouTube para depois vocês reassistirem, para depois indicarem, passarem um link para alguém, porque é isso, né? Tecnologia serve para eternizar momentos como este, para eternizar nossas experiências, nossas histórias. E quero agradecer, Jane, por ter aceito o convite, por estar aí neste projeto comigo, da websérie. Já estou acabando mesmo, agradecer a presença de todos
e dizer que amanhã nós temos mais um encontro às 2 da tarde na websérie Profissões de Futuro. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até mais. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, Tiene. Tchau, pessoal.